A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Ai, que preguicinha, queria estar na cama mais um pouco, mas é necessário levantar, é necessário trabalhar e é necessário trazer aquilo que Jesus colocou no meu coração, a incumbência a qual Jesus me deixou, que é fazer esse devocional todos os dias, que é trazer um pouquinho do entendimento daquilo que ele traz para mim, que ele ministra ao meu coração, que eu venho compartilhar com vocês. E é interessante que o texto bíblico ele tem muitas, infinitas interpretações, né? Infinitos discernimentos da palavra, né? Deus é maravilhoso porque ele é eterno, né? Ele é infinito, a palavra dele é viva, a palavra dele ela se transforma. E esse texto que Deus trouxe ao meu coração é interessante, porque ele me deu um entendimento diferente. O, o tema da nossa reflexão de hoje, o ensinamento que Jesus quer trazer aos nossos corações hoje, tem esse aí, ó. Permaneçam no Senhor. Este é o tema. Permaneçam no Senhor. E o texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Glória a Deus. Aqui, o que Deus, quando eu comecei a meditar, a refletir nesse texto, o que Deus trouxe para mim? Um homem forte. Aquele que está no Senhor, aquele que se firmou no Senhor, né? Aquele que ouve a mensagem e coloca em prática. Jesus diz que ele é como um homem prudente. Lá no final do Sermão do Monte, Jesus diz isso. Ele é como um homem prudente, que ele constrói a casa dele sobre a rocha. E a rocha, ela é forte. Ela é forte. A rocha é algo forte. E o que é casa nesta analogia que Jesus traz para nós? Casa é vida, é corpo, é a nossa vida. Então, um homem, uma mulher que ouve os ensinamentos de Jesus, ouve as palavras e as coloca em prática, ou seja, vive, é como um ser humano, um homem e uma mulher fortes, eles são fortes. E aí, tá, vamos lá. Dando essa introdução. Aí vamos para o texto, vamos continuar. Para a gente começar a refletir sobre o texto que nós acabamos de ler, de Mateus, sobre o homem forte, eu quero trazer mais dois textos que para que possamos compreender o que Deus trouxe ao meu coração. Então, os dois textos são esse aqui, ó. Estejam alertas e vigiem. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O segundo texto é esse. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Então, o que Deus trouxe ao meu coração para meditar em cima do texto de Mateus que nós lemos? Além do texto de Mateus, ele trouxe mais esses dois. Por quê? Porque não é porque as pessoas, não é porque o ser humano se entregou ao Senhor, se tornou um homem e uma mulher fortes, com a casa firmada na rocha, que o diabo desistiu de nós. Não é por isso. Muito pelo contrário, ele está ao derredor só nos observando, querendo pegar uma brechinha que a gente dá, querendo pegar a gente desprevenido para derrubar.
entendeu? Para nos amarrar. Aqui, ó, o texto diz, ó, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só assim poderá roubar a casa dele. Então, o que que o diabo quer? Roubar a nossa casa, roubar a nossa fé, roubar a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor. E amarrar, mas antes dele poder roubar tudo isso, ele tem que nos amarrar. E o que que o diabo vem? O que que é o amarrar do diabo? Ele vai trazer para nós a facilidade do pecado. Ele vai entregar para a gente, ele vai mostrar para a gente. Ele vai mostrar, ele vai deixar o pecado ali para a gente sempre à mostra, sempre no nosso campo de visão. Ele vai estar sempre nos cercando, sempre nos cercando. Ele não vai deixar de tentar nos derrubar. Ele não vai mais ter a influência que ele tinha antes de entregarmos a nossa vida para Jesus. Não, isso ele não tem mais. A influência não. Você não é mais influenciado pelo pecado. Eu não sou mais influenciado pelo pecado. Porém, ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de nos derrubar, tá? Ele está ao derredor. E aqui para terminar, a gente não pode, em momento algum, nos ensoberbecer, nos orgulharmos, pensando que nós estamos firmes. A gente tem que estar sempre vigilante, sóbrios, atentos, orando, porque ele está ali. A gente precisa tomar cuidado para não cair. Nós precisamos continuar caminhando na palavra. Precisamos continuar a estar enxertados em Jesus. E, lembrando que não tem nada a ver conosco, a gente tem que continuar, aqui, aí termina aqui o texto de 1 Coríntios, mantendo a nossa confiança em Deus, ou seja, permanecendo no Senhor. Então, nós precisamos entender que Deus é a nossa rocha. Deus é o nosso refúgio. Precisamos continuar posicionados nele, na presença dele, permanecendo nele, buscando ele, meditando na palavra dele, colocando em prática os ensinamentos dele. E sempre que vier uma dificuldade, vai pro trono da graça. Vai pro trono da graça. Pede graça para te ajudar. Pede a capacitação. Porque o diabo ele não vai abrir mão da nossa alma. Não vai. Ele vai continuar ali ao derredor, esperando para nos amarrar. E ele vai vir forte, porque nós estamos fortes. Nós somos um homem forte. Como é que amarra um homem forte? Com laços em nós mais fortes do que o homem. Então ele vai vir tão forte quanto nós estamos para nos atacar. Então precisamos estar posicionados no Senhor, permanecendo neles, que aí a palavra diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, quando ele vier para atacar, precisamos nos achegar ao trono da graça, nos submetendo ao Senhor. E aí, ele vai dar capacitação para que nós resistamos ao diabo. E o diabo vai dar uma afastadinha. Mas ele não vai deixar de voltar. Quando ele voltar, de novo, precisamos ir até o trono da graça, nos submetermos a Deus. Deus capacita, a gente resiste ao diabo e ele foge. E assim é até o momento em que nós fomos levados para a eternidade. Amém? Permaneça no Senhor. Só assim você pode resistir às investidas de Satanás e seus anjos caídos. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.